Com a sua experiência, e o senhor também, não só do ponto de vista de quem já viveu, mas também de quem estuda, obviamente, as instituições políticas, sempre se fala muito na reforma, né? Reforma política, reforma das instituições. Como é que o senhor vê essa possibilidade de retomada do debate, que já foi adiado tantas vezes, mas de fato de uma reforma política no nosso país? Reforma política e reforma tributária, todos querem, há uma unanimidade sobre elas. E é difícil encontrar em duas cabeças o mesmo modelo. Então, o problema não é de má vontade, o problema é de você ter um consenso mínimo sobre qual. Eu, por exemplo, acho uma necessidade a reforma política. Às vezes, quando fazem uma proposta, eu digo, com aquela ponta eu não concordo. Eu acho que por aí não vai bem. Então, acho que é necessário? Acho. Agora, deve-se referir uma coisa, nenhum sistema no mundo inteiro ele é absolutamente imune ao desvio de conduta ou imune à corrupção. Senão a lei diz que homicídio é crime, então não teria mais homicídio. E não há sociedade no mundo que não tenha homicídio. Algumas têm mais, outras têm menos, percentualmente, em relação à população. Mas o homicídio existe, quer dizer, o desvio de conduta continuará existindo. Nós temos que tentar um sistema que seja o mais resistente, mas não jogar a expectativa de que mudando as regras ou mudando o sistema, você consegue mudar o caráter das pessoas. Não é por aí. Quer dizer, então, eu acho que nós precisamos de uma reforma política e acho que nós não estamos conseguindo ter um consenso mínimo sobre ela, ou seja, ter uma maioria da opinião pública, da população e também dos estamentos políticos, etc., em favor de um modelo. Ela é necessária? É. Quando a gente diz qual, a divergência é total. O senhor acha que talvez uma constituinte exclusiva, um congresso revisor, poderia ser uma alternativa para pensar exclusivamente temas como a reforma política ou mesmo a reforma tributária, já que há essa dificuldade sempre do calendário mesmo político? Olha, não me agrada muito esse caminho. Né? Eu tenho resistência a ele. Acho que, por exemplo, constituinte exclusiva, pontual, é algo que se choca consigo mesmo. A constituinte tem aquela característica de ela, por alguns momentos, ter nas suas mãos o poder total. Não há reconstitucionalização sem poder gerir a transição. Foi a grande discussão na instalação da Assembleia Nacional Constituinte. E foi o grande conflito com o Poder Executivo de então. E prevaleceu que a Assembleia botou lá normas que ela podia, por exemplo, fazer cessar qualquer ato do Executivo que ela achasse que estivesse chocando. Ela administrou a transição. Agora, se você faz sobre uma parte da Constituição, uma Constituição exclusiva, ela não vai ter esse poder, ou não poderá tê-lo. E, na época, quando se discutia que se aquela Constituinte deveria ter sido exclusiva ou não, eu era a favor da Constituinte exclusiva e discuti isso com Tancredo Neves várias vezes, por escrito e pessoalmente. E ele contra-argumentava uma coisa que nas circunstâncias atuais até deve pesar mais. Ele dizia o seguinte, uma crise entre uma Constituinte e um presidente da República pode até ser administrada, mas uma crise entre uma Constituinte e um Congresso, funcionando paralelamente, é inadministrável, porque são dois corpos. São dois colegiados, e aí não tem administração. Então ele sempre dizia que não era favorável à Constituinte exclusiva, salvo se tivesse num período que o país não tivesse Congresso. Por exemplo, se a Revolução tivesse fechado o Congresso, se os militares tivessem fechado o Congresso, se fosse partido zero, aí ele era favorável à Constituinte exclusiva. Mas, paralelo ao Congresso, era sinal de crise nacional. Esse argumento eu acho que deve ser refletido hoje. A segunda questão de uma Constituinte exclusiva, ou mesmo parcial, ou total, etc., é sempre o seguinte, sim, mas quem vão ser os constituintes? Qual é o método eleitoral? Porque quando as pessoas pensam assim numa Constituinte exclusiva, pensam que aí vão entrar os anjos. Os demônios são os parlamentares normais de uma... Mas como é que vão ser eleitos esses anjos? Vão voltar ao corporativismo lá da década de 30 e eleger lideranças sindicais e empresariais para lá, quer dizer, fazer aquela cota que teve a Constituinte de 34, de que havia uma parte de representantes. Isso sana alguma coisa? Acho que não.
torna menos representativo do conjunto da sociedade até. Quer dizer, então a gente teria que perguntar, como é que se inscreve candidatos? Vai ser através dos partidos? Bom, aí o processo vai ser muito parecido ao dos parlamentares atuais. Não, vai ser, por qual é outro? Por uma lista de apoio de cidadãos, enfim, é algo muito complexo. Nós no Brasil, como trabalhamos muito com o simbólico, nós jogamos essas marcas assim, e a reforma política é uma delas. Quer dizer, a reforma política necessária mas qual? Aí nós já começamos a divergir, quer dizer, uma Constituição exclusiva o que seria? Quem é que poderia ser eleito? Como é que seriam os candidatos? Quem é que candidataria quem? Por que instrumentos? Né? Então isso é algo que precisa ser muito bem pensado. Acho até que se poderia partir para uma grande discussão envolvendo todos os poderes, envolvendo os setores da sociedade civil e tentar pactuar um mínimo e fazer essa mudança pelo Congresso, pelo seu poder revisor normal da